Fala, bonitas, tudo certo? Montei um material para vocês muito bacana sobre lançamentos. O que é lançamento? Quais são as principais fases? Como que funciona? Qual é o passo a passo? Tudo isso baseado na fórmula de lançamento do Érico Rocha, tá? É um resumão, digamos assim, da fórmula, para que você saiba minimamente como é que funciona esse processo e possa, inclusive, pedir ajuda para as pessoas. Depois eu vou disponibilizar esse material para você baixar e poder consultar de vez em quando. E a ideia aqui é vocês entenderem o processo de uma forma geral. E qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp, que eu vou adorar responder vocês, beleza? O que é um lançamento, né? Às vezes a gente acha que só abrir, né, o curso, por exemplo, o curso online para as pessoas, que isso é um lançamento. E, na verdade, o lançamento é um processo que tem começo, meio e fim, com fases específicas que buscam fazer com que as pessoas que entrem nesse processo tenham uma decisão única de compra bem específica e que a gente consiga reprimir toda a demanda para comprar aquilo que a gente quer que a pessoa compre. Então, ele é um processo com fases bem definidas e às vezes a gente acha que um processo de lançamento serve apenas, por exemplo, para cursos digitais, para cursos online, e-book, e na verdade não. O processo de lançamento pode ser, inclusive, para o lançamento de uma coleção de roupa, para um lançamento tipo de uma fase de matrículas de um curso físico, serve para várias coisas. Até o Érico, ele usa o exemplo de um cara que vendia marmitas, né? E aí ele fez um lançamento para vender um pacote anual de marmitas por um preço super especial, mas ele já conseguia ter a demanda do ano inteiro por causa desse processo de lançamento com um valor super especial. Então, assim, não serve só para produtos digitais, acabou sendo usado para produtos digitais, mas também pode ser usado para produtos físicos, tá? Então, a ideia é fazer com que o cliente ele tenha uma decisão específica de compra, gerar uma antecipação. Então, uma das fases do lançamento é esse processo de aquecimento, de gerar um murmurinho que vai vir alguma coisa muito grandiosa e que eu não posso perder. Então, a antecipação é um fator chave aí dos processos de lançamento. É como se fosse lançar uma coleção nova, né? Que as pessoas ficam esperando aquilo, né? Tudo está em volta de um evento, né? O que é esse evento, né? Eu tenho que atrair e reter a atenção do público e despertar o interesse dele para alguma coisa. Se a gente pensar, né, no funil de vendas, a gente tem as pessoas aqui embaixo que elas já estão preparadas para compra, elas estão esperando aquilo. Mas a gente tem uma grande massa aqui em cima, que são pessoas que às vezes não te conhecem, não conhecem o seu produto, o seu serviço, às vezes nem sabem que tem o problema que você resolve e você precisa clarear isso para as pessoas. Então, a ideia do evento online, né, venha participar desse evento 100% online, 100% gratuito, a ideia desse evento é mostrar uma oportunidade, despertar a atenção, despertar o interesse e despertar o desejo. Então, todo o processo de lançamento está em volta de um evento gratuito que vai atrair e reter a atenção desse público, tá? A ideia é reprimir a demanda e fazer com que as pessoas elas tenham uma decisão específica de compra. E um dos elementos, né, que também ficou famoso, a ideia da fórmula do lançamento, são a incorporação dos gatilhos mentais, né? Então, durante toda essa jornada de lançamento, que eu vou mostrar as fases para vocês, durante toda essa jornada, a gente vai usando gatilhos mentais. Os gatilhos clássicos, né? O gatilho da escassez não tem para todo mundo, então eu tenho que comprar rápido porque senão vai acabar, ou porque tem um prazo de pagamento, um prazo de entrar nesse curso, né? Um outro gatilho é o gatilho da prova, né? Olha quanta gente já teve, olha os depoimentos dessa pessoa. Depois eu vou passar os gatilhos mentais para vocês. Mas todo o processo ele vai sendo engatilhado com esses gatilhos mentais. E a ideia do lançamento é trazer um pico de venda num curto prazo de tempo para você, tá? Quais são os processos, né, as fases de um lançamento? A gente tem o que a gente chama de PPL, que é o pré-lançamento. Nessa fase de PPL é quando eu vou gerar antecipação, eu vou gerar esse murmurinho de que vai acontecer alguma coisa. Depois a gente tem a fase do pré-lançamento. O pré-lançamento é esse evento
online gratuito, onde eu vou ter uma sequência de vídeos, então vocês já devem ter participado de um lançamento, já devem ter ouvido falar disso. A gente tem lá 3, 4 vídeos gratuitos ou um evento gratuito, e esse evento, ele antecede o lançamento. O que é o lançamento? É o dia da abertura do carrinho até o dia do fechamento do carrinho. Então, é quando eu lanço oficialmente o produto, a novidade, e a gente tem um período de pós-lançamento, que é a entrega desse curso, dessas mercadorias, né, do produto que eu vendi ao longo do lançamento. Então, todo o processo de lançamento, ele tem essas 4 fases: o pré-pré-lançamento, o pré-lançamento, o lançamento e o pós-lançamento, tá? E o que é necessário para eu fazer um lançamento, né? O que é necessário para eu fazer? Saber exatamente o que eu quero vender. Eu preciso ter uma proposta clara, né, bem objetiva daquilo que eu quero vender. A gente vai falar sobre oferta irresistível, sobre promessa um pouquinho lá na frente. Então, saber exatamente o que eu quero vender. Vai ser um curso online? Vai ser o lançamento de uma coleção? O que eu vou vender nesse processo? A segunda informação é saber para quem que eu quero vender, né? Isso é quase que básico para o marketing, mas saber exatamente para quem que eu quero entregar isso. Por quê? Isso vai ser importante na hora de atrair as pessoas certas e garantir que você não vai ter problema aí ao longo do caminho, certo? Depois, quais vão ser as principais dores da sua pessoa, né? Do seu cliente, da pessoa que você quer vender? Quais são os sintomas? Se a gente pensar naquele funil, e a ideia do lançamento é justamente pegar quem está aqui em cima no funil, se a gente pensar dessa forma, tem muita gente aqui em cima que não faz a mais vaga ideia que tem esse problema. Às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, ela está sendo afetada por algum sintoma, mas ela não sabe ainda que ela tem aquela dor, que ela precisa daquela solução. Então, a ideia desse evento online, né, ou desse processo de lançamento, é trazer mais consciência, aumentar o nível de consciência do seu cliente, para que ele comece a prestar atenção naquilo que você tem a oferecer, certo? E o que é necessário? Atrair pessoas, né? Então, um passo crucial para o lançamento acontecer é criar uma audiência. Eu não consigo lançar nada, né? Então, eu não consigo lançar um curso online, lançar uma coleção, se eu não tenho uma audiência, se eu não tenho pessoas esperando para fazer com que aquilo apareça, né? Para que aquilo aconteça. Então, o meu primeiro passo é criar uma lista de pessoas minimamente interessadas, tanto no seu conteúdo quanto naquilo que você tem para vender. Então, eu preciso, por isso que eu falo tanto para vocês guardarem a informação do seu cliente. Por quê? Porque essas pessoas, uma hora, podem querer comprar de você e você precisa ter isso à mão. Como que a gente cria audiência? A gente pode criar uma lista de e-mails, ou a gente pode criar pessoas interessadas no nosso grupo do WhatsApp, ou no próprio Instagram, que as pessoas acabam nos seguindo para receber determinado tipo de informação, certo? E como que a gente pode fazer para criar essa lista? Eu posso criar iscas, né? Então, eu crio materiais, e-books, aulas, informações para eu dar para as pessoas, né? Para que as pessoas elas recebam isso, só que em troca elas me deem informações sobre elas. O nome, o telefone, o e-mail. Então, ela vai me dar as informações dela para eu guardar, em troca de um benefício, de um material gratuito, de alguma coisa que eu possa oferecer para ela. E um outro jeito de criar uma audiência é fazer conteúdos altamente compartilháveis, que as pessoas realmente queiram compartilhar com outras pessoas e a sua mensagem acaba sendo disseminada para outras pessoas. Então, são 2 formas que a gente tem de começar a criar audiência. E aí, sempre lembrar que não adianta só eu criar a audiência, né? Ter uma lista de e-mails. Mas eu preciso continuar nutrindo. Essa lista de e-mails, ela precisa estar aquecida. Ela precisa estar interessada naquilo que eu tenho a oferecer. Por isso que um passo importante aqui é não deixar a lista morrer, né? Então, eu tenho que estar sempre alimentando com conteúdo, com coisas interessantes, coisas que vão ajudar ela a perceber que ela tem um problema e que ela precisa de ajuda para conseguir resolver aquilo, certo? E aí, quais são os tipos de lançamento? Tem vários, na verdade. Eu coloquei aqui os 2 principais para vocês começarem. Mas o lançamento semente é para a gente testar o produto.
Então, você faz um único vídeo ou uma única live para lançar e testar se as pessoas gostam ou não do seu produto ou serviço. A gente tem o lançamento interno, então, quando eu já tenho uma base, já tenho pessoas que já me conhecem, então eu lanço para essa base de e-mails. Eu tenho um lançamento semi-interno, que é quando eu já começo a usar uma rede de parceiros maior. E o lançamento externo, que poucas pessoas acabam chegando nessa fase, que é onde a gente tem a ajuda de muitas pessoas vendendo para a gente, e não só a gente fazendo esse murmurinho. E ainda tem o lançamento relâmpago, né? Que é quando, assim, muito rápido, eu resolvo lançar ou para ter uma entrada de caixa muito rápida, mas também é uma coisa que eu faço para minha própria base, tá? Depois vocês podem procurar mais sobre tipos de lançamento na internet, mas esses dois são os principais. Lívia, como me preparar, né? Como se preparar para fazer um lançamento? O Érico sempre fala sobre a questão de fazer um questionário raio-x, né? Entender realmente qual que é a sua estrutura de negócio, se você tem uma base, se você não tem uma base, se ela está aquecida, se ela não está aquecida, qual que é o produto que você vende, qual que é a dor que você, né, resolve, se esse produto está estruturado, se ele não está, qual que é a transformação que você causa. Então, assim, é realmente analisar o seu negócio, entender se ele está preparado ou não para construir um lançamento. Outra coisa é ter objetivos muito claros, né? Não adianta simplesmente eu lançar e, tipo, ver o que vai dar, né? Se a gente ter realmente algumas metas ali para saber se o resultado foi bom ou ruim. Principalmente quando você investe dinheiros para fazer o seu lançamento, você tem um objetivo X ali de retorno. Então, poxa, se eu investir R$2.000, eu preciso que esses R$2.000 retornem. Se eu tenho um curso de R$200, eu preciso, então, de pelo menos 10 vendas para conseguir pagar o custo que eu tive de investimento. Então, ele fala sobre objetivos, né? Realista, pessimista e otimista. Ele fala para a gente ter esses números claros. E é como eu falei para vocês várias vezes durante o curso, fazer marketing para vender um produto é uma coisa, para vender 100 produtos é outra, para vender 1.000 é outra totalmente diferente. Então, quando eu sei os objetivos, o quanto que eu quero ter de retorno com o meu lançamento, isso muda tanto as estratégias financeiras, então como que eu vou colocar dinheiro, quanto de dinheiro eu tenho para colocar e quanto que isso tem que performar, quanto que isso tem que voltar para poder fazer sentido. Então, é bem legal. Uma outra coisa é ter um avatar bem definido, né? Então, ter uma persona, ter um público bem definido, até para você poder saber como fazer anúncios nas redes sociais. E aí ele fala para fazer as top 10 objeções. Então, os top 10 motivos que fariam com que o seu cliente não compre de você. E aí listar isso, às vezes, é até um pouco difícil, na verdade, mas é necessário. Por quê? Quando eu sei as objeções do meu cliente, eu consigo produzir conteúdo que vai sanar essas objeções. Os motivos pelos quais a pessoa, às vezes, não vai comprar de você. Falta de tempo, falta de dinheiro, porque, né, e daí listar outros objetivos que tenham a ver com relação ao conteúdo também, mas para que a gente possa ir tirando essas objeções do meio do caminho. Um outro motivo ali é definir um script dos CPLs e do vídeo de vendas. Já vou explicar o que é CPL, o que é vídeo de vendas, mas você fazer, né, escrever realmente aquilo que você vai falar, filmar e ter uma página de vendas, né? Então, ter um lugar onde a pessoa vai chegar e ler as informações e poder comprar ou decidir se ela vai comprar ou não o seu curso, tá? Depois, se vocês quiserem mais detalhadinho isso aqui, me chama lá no WhatsApp que a gente vai conversando, tá? Conceitos importantes, né, sobre lançamentos. O primeiro deles é o conceito da oferta irresistível, né? A oferta irresistível, na verdade, ela é um dos pilares essenciais do lançamento. Então, a gente tem o pré-lançamento, o pré-lançamento. No lançamento, eu preciso ter uma oferta irresistível, algo que pareça realmente único que eu preciso comprar naquele momento, né? Então, eu preciso dar um nome para essa oferta, ter uma transformação clara e entregáveis muito claras. Ele deu um exemplo muito legal no curso sobre, por exemplo, um curso de guitarra, por exemplo, aprender a tocar guitarra. Uma coisa é eu falar assim, aprenda a tocar guitarra, certo? Outra coisa é eu colocar, aprenda a tocar guitarra em 5 dias, em 10 dias, em, sei lá, tantos dias. Outra coisa é eu colocar, aprenda 5 músicas do começo ao fim em 5 meses na guitarra,
sabe? Então, quanto mais específico, quanto mais clara a transformação, quanto mais claro o que eu vou ter no final desse curso, né, no final desse processo, mais fácil é de vender. E confesso aí que eu tenho um super problema com essa questão da oferta irresistível, porque é difícil, né, conseguir colocar de uma forma tão específica os resultados do Acelera para as empresas das pessoas. Então, assim, ele sempre frisa a questão de você ser muito específico, tanto que a gente tentou trazer aquela questão de faturar 2 vezes mais no começo do Acelera, e aí, às vezes, a gente precisa trazer mais especificidade aí para que a oferta fique muito mais clara, muito mais objetiva, tá? E aí, qual que é o roteiro da oferta irresistível? Tá com um erro aqui, vamos arrumar. Qual que é o roteiro da oferta irresistível? Primeiro, a gente tem essa super promessa, que tem as características da meta Smart, que a gente já viu no curso. Então, ela é uma promessa específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, quanto mais específico, mais mensurável e mais prazo eu tiver, melhor essa super promessa, né? A super promessa é como se fosse o slogan do curso, certo? E aí a gente tem que ser seguido, né, por uma plausibilidade. O que ele fala muito é que a questão da super promessa, ela gera desconfiança. Isso é muito bom demais para ser verdade. Então, essa que é a ideia que a super promessa tem que gerar nas pessoas. Isso é muito bom para ser verdade. E a partir desse momento, para eu poder entrar na mente do cara, né, e realmente mostrar que é possível fazer isso, eu preciso ter algum recurso de plausibilidade. O que é a plausibilidade? É fazer com que a pessoa ela entenda de que isso é possível. Seja porque você teve muitos clientes que conseguiram esse resultado, depoimentos, ou porque você é a história de vida, que é o que eles falam assim, do tipo, você deve estar pensando, né, que não dá para fazer isso, mas eu sou a prova viva de que isso dá certo. Ou eu tenho X clientes que tiveram esses resultados e eu vou mostrar para você como é que faz, né? E aí, depois que eu entro com o elemento de plausibilidade, eu vou entrar com o elemento da história. As pessoas amam histórias, as pessoas se conectam com histórias. E aí eu vou contar a história de como que eu consegui, né, fazer essa super promessa acontecer, como que eu consegui fazer com que os meus clientes, né, conseguissem chegar nessa super promessa, ou vou contar a história, o trajeto que isso aconteceu. Depois da super promessa, eu preciso fazer um conteúdo, eu preciso ensinar do porquê que essa super promessa é uma oportunidade, ensinar sobre essa possibilidade que essa pessoa tem de mudar de vida, né, de ter uma transformação na vida dela. Aí eu preciso fazer a oferta, oferecer bônus para a pessoa parecer que ela está ganhando muito mais. Que ela está ganhando muito mais do que ela está levando. Então, é o que a gente chama de ancoragem. Então, eu ancoro a pessoa de que ela vai estar ganhando muito mais do que ela está pagando. E aí, a ideia disso, né, da ideia dos bônus e a ideia da gente de acrescentar muito valor comparado com o preço, é que a ideia é que o preço ele precisa soar como uma boa notícia. Né? Então, poxa, eu vou levar tudo isso, eu vou ter todo esse resultado, todo esse, né, negócio aí, por um valor que é, tipo, muito pequeno, entendeu? Então, a ideia é que o preço, ele precisa soar como uma boa notícia na oferta irresistível, certo? E aí, a pessoa normalmente tem um prazo específico para adquirir essa oferta irresistível, e a oferta irresistível é o mesmo script, né? É o mesmo roteiro do vídeo de vendas. Mas você pode fazer a oferta irresistível quando você tem um produto físico, por exemplo, quando você tem uma consultoria, uma mentoria pontual, individual, quando você vai vender alguma coisa individual, você também pode usar esse script da oferta irresistível em outros momentos de venda aí, não necessariamente só em um lançamento. Então, esse é um conceito que ele usa muito, que é um conceito essencial, primordial, e que se você não tem uma oferta irresistível muito clara, às vezes todo o esforço de lançamento vai ser jogado no lixo, porque isso aqui não está bem definido, tá? Durante todo o processo, como eu falei para vocês, a gente vai inserindo gatilhos mentais. E o que são, né? Quais são os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais, eles como se eles abrissem um portal na mente, né, das pessoas. Eles têm o poder
de quase que manipular, vamos dizer assim, né, a forma como a gente decide como as coisas. E entenda manipular não de uma forma ruim, mas levar o cliente, né, a tomar uma decisão que vai ajudar ele a poder, né, ter um fit com o produto que ele está precisando, linkar a dor que ele tem com a necessidade que ele tem com o produto que a gente vende, tá? Quais são os gatilhos mentais, né? Quais são as técnicas que a gente pode usar para aumentar, para potencializar a venda dos nossos produtos ou serviços? O primeiro gatilho é o gatilho da autoridade. Poxa, fulano sabe o que está falando. Como que ele sabe o que está falando? Pela forma como ele fala, pelo jeito que ele explica, muitas vezes pelos títulos que eles têm. O que a gente sabe, na verdade, é que a autoridade no sentido de títulos, ela nem tem tanto peso assim na internet quanto, por exemplo, o número de seguidores às vezes, mas principalmente pela forma como a pessoa fala, a forma como ela explica, o jeito que ela fala traz autoridade. O outro gatilho é o gatilho da especificidade, que é aquilo que eu falei para vocês ali em cima. Quanto mais específica é a minha comunicação, meus detalhes, mais ele prende a atenção do cliente. Então, quando eu falo que você vai aprender 5 músicas do começo ao fim em 3 meses na guitarra, mesmo que você esteja começando do zero, eu estou sendo tão específico que aquilo fica tão claro para mim, tão palpável, que parece mais verdadeiro, parece mais real, mais concreto, tá? Um outro gatilho que é muito usado, né, é o gatilho da escassez. Não tem para todo mundo, é por tempo limitado, vai acabar, os primeiros que conseguirem. Então, tudo que não tem para todo mundo, tudo que é exclusivo, tudo que tem prazo, aumenta o nosso desejo de compra, faz com que a gente queira comprar mais. Prova e prova social, o que é essa diferença, né? O gatilho da prova é eu mostrar que dá certo, então eu ter um depoimento. Eu tenho um depoimento, eu estou mostrando para você que dá certo o meu produto ou o meu serviço. O gatilho da prova social é quando eu tenho vários depoimentos, eu tenho muita gente falando que dá certo. Quando eu tenho muita gente falando que dá certo, isso é uma prova social de que o seu produto. Então, se tem muita gente na porta da balada, significa que a balada é boa, certo? Então, é o mesmo princípio dessa história da balada, é o princípio da prova social, certo? O outro gatilho é o gatilho da similaridade. Quanto mais parecida a nossa história, então, né, por exemplo, se eu tenho uma história de superação, se eu tenho uma história com aquele, né, com aquela dor, com aquele negócio, eu me identifico com aquilo e aquilo faz com que a gente se torne próximo. É por isso que a gente gosta de pessoas que têm o mesmo tom de cabelo, que têm o mesmo tom de pele que a gente, que tem coisas específicas ou que tem elementos na sua história, tipo, vieram da mesma escola, vieram da mesma cidade. Esses gatilhos fazem com que a gente se conecte mais. O gatilho da procedência, de onde vem essa informação que você está trazendo, isso também é um gatilho que fortalece a autoridade também. A história, então, as pessoas adoram histórias, então, assim, eu acho que é um dos gatilhos mais poderosos, não é o que você faz, é como você conta, sempre falo isso para vocês. A reciprocidade, então, quando a pessoa oferece algo tão bom, tão incrível, que mudou tanto a vida daquela pessoa, ela decide que ela precisa ter mais daquilo, né? E aí ela tem que retribuir de alguma forma, mesmo que às vezes seja só uma forma de gratidão, né? Tipo quando você vai no mercado e tem aquelas queijinho para provar, e aí você vai lá e prova, e aí você fica até com vergonha de não levar, se você gostou muito daquilo. O gatilho da surpresa, da novidade, tudo que é novidade, né, tem um que a mais. Da comunidade, então, por exemplo, que a gente vai pertencer a uma comunidade. Então, quando tem muitas pessoas comentando, a participação, né, tem esse viés. Tem muitas pessoas comentando nas coisas, também é uma forma de eu participar também. Poxa, tá todo mundo fazendo, eu também quero fazer, tá? Então, esses são os gatilhos, vale a pena estudar sobre isso, tem muita coisa legal sobre isso na internet. E aí são todas técnicas, são todas formas que a gente tem de aumentar as chances das pessoas comprarem da gente. Tá, Lívia, já entendi o processo, mas na prática, como executar todos esses passos? Então, ele fala, por exemplo, né, que a gente tem que fazer o PPL, ou tiro de alerta, quando a gente está falando do lançamento semente, mas não se atente muito a esses nomes.
O que é o PPL, né? É gerar essa antecipação, esse murmurinho, é falar que vai acontecer, sabe? Então, tipo, gente, fiquem ligados que vai ter alguma coisa. Então, assim, ele acontece de 2 a 7 dias antes do pré-lançamento. Então, eu preciso começar a falar para as pessoas que está acontecendo alguma coisa. Gera antecipação, murmurinho. É o momento que eu tenho de coletar depoimentos. Então, assim, quem às vezes já teve uma outra turma, ou que não teve nenhuma turma de nada, ou não teve nenhum tipo de cliente, mas as pessoas confiam na gente. Então, assim, eu acho que deve ser muito legal, porque a Lívia sempre lança coisas muito legais, sabe? Então, coletar depoimentos, ele tem uma técnica aqui, se vocês quiserem saber mais aprofundado, depois posso passar para vocês, que é de fazer um formulário, fazer um questionário, não sei o quê, tem uns esquemas assim. E é o momento da gente fazer a captação, chamar as pessoas para o evento. Se você vai fazer captação paga, às vezes vale até expandir esse tempo aqui. Então, normalmente, quando eu faço captação, eu faço 14 dias antes do pré-lançamento, tá? Então, você vai fazer captação com anúncios e vai chamar as pessoas para um evento. Né? Então, durante esse PPL, você vai falar assim, gente, ó, eu vou fazer um evento que vai funcionar dia tal e tal e tal e tal, cadastra aqui o seu e-mail para participar, para receber as informações, ou se cadastra lá no grupo do WhatsApp para receber essas informações. Então, vai chamando a atenção das pessoas para isso, tá? E aí a gente vai para o pré-lançamento, que é o evento em si, certo? A semana dos, sei lá, dos anúncios, a semana do não sei das coisas, tá? E aí, a gente tem os CPLs dentro da semana, né, do pré-lançamento ali, dentro da semana do evento, que é os conteúdos de pré-lançamento. E aí, normalmente, a gente tem 3 CPLs, o CPL1, o CPL2 e o CPL3. Esses vídeos não são vídeos aleatórios. Cada vídeo tem um objetivo específico. Então, o CPL1, então o vídeo 1 dessa semana dos anúncios, dessa sequência, jornada do não sei das quantas, o CPL1 é para mostrar para as pessoas que existe uma oportunidade, existe uma transformação, é possível, né? Dá para resolver esse problema, existe um problema que ele pode ser resolvido. Então, é um dia em que você entrega muito conteúdo bom, mas mostrando que, tipo assim, cara, dá para fazer diferente. Então, qual que é o roteiro desse vídeo? Você vai fazer uma apresentação e tal. E aí você vai falar a super promessa da semana, não necessariamente a super promessa do curso. A ideia é que essas duas coisas andem juntas, mas você vai fazer a super promessa da semana, né? Vai falar essa super promessa e vai colocar um elemento de plausibilidade. Então, provas, argumentos, depoimentos, mostrar ao cliente, mostrar que você conseguiu, para falar assim, cara, ó, é possível ter esse resultado aqui, eu vou te mostrar como que faz. E aí você vai contar a sua história, né? Ou a história dos seus clientes, do como você chegou naquela solução, naquele processo, naquele formato, né? Ou como que você está resolvendo esse processo. E aí você vai fazer um conteúdo. E a ideia, né, entregar um conteúdo. E a ideia desse conteúdo é mostrar por que é uma oportunidade essa informação que você está trazendo. Por que o jeito tradicional não funciona? Por que o seu jeito é melhor? E resolver algumas objeções do seu cliente, alguns motivos que o seu cliente possa ficar com um pé atrás, tá? Entregar muito conteúdo, mostrar do porquê, né, esse processo é uma oportunidade, é interessante, é legal, e vai fechar antecipando que vai ter novos vídeos, né, chamar as pessoas para o próximo vídeo, que vai ser no dia X, no dia Y, para a próxima live, e pedir para as pessoas comentarem, falarem para ela, né, tipo, como é que foi a sua aula de hoje, certo? Fechando o CPL1, a gente vai para o CPL2. Qual que é o objetivo do CPL2? É mostrar que, sim, você consegue resolver o problema, você consegue também, sabe? Tipo, se eu consigo, você também consegue. Então, ele também é um vídeo de bastante conteúdo, onde eu vou trazer informação de valor para os meus clientes que tem a ver com o curso que eu estou vendendo, né? Mas 10% do tempo, eu vou falar que vai existir algo mais para você ir além, para você, né? Mas não é o momento em que eu vou vender, que eu vou falar que eu tenho um produto disponível, que eu vou falar o preço, não é esse momento. É aquele momento que você fala assim, puxa,
Talvez você esteja interessado em se aprofundar nisso, mas logo eu vou trazer novidades para vocês. Como que é o resumo desse vídeo, né? Apresentação, super promessa, você vai revisar o que aconteceu na semana, né, no vídeo passado, e trazer prova social, do tipo, muitas pessoas me perguntaram isso, né? Bastante gente falou, respondeu as enquetes, respondeu os comentários, não sei o quê. Se for possível, né? Então, esperamos que você tenha essa prova social. Depois a gente vai para o conteúdo, né? Do porquê que ele também pode, porquê que o seu cliente também consegue. E quais são os passos para você chegar lá? Quais são os mitos que precisam ser batidos para você conseguir fazer isso? Remover crenças que talvez a pessoa possa ainda estar com o pé atrás de acreditar que isso é possível para ela também. E aí é o momento que eu vou começar a inserir a oferta, né? Então, muita gente está me perguntando se eu tenho um curso, se eu tenho uma solução completa para isso que eu estou trazendo para vocês. E eu procurei deixar o máximo aqui, né? Trazer o máximo de informação aqui. Só que o tempo é curto, então mais para frente a gente vai ter vai falar sobre um curso, não um custo, um curso que vai sair no dia X, por enquanto, né? A gente vai continuar aqui juntos. Então comente lá o que você achou, blá blá blá. Então eu dou uma ideia ali de que eu vou vender alguma coisa. Por quê? Se eu não faço isso em nenhum momento, pode ser que esse cliente fique assim, cara, tipo, como assim você está vendendo para mim agora, sabe? Você deu esse monte de conteúdo aí, e é aquele cliente que você dá a mão e quer o braço. Então, eu preciso começar a sinalizar que esse produto que eu vou oferecer, essa oportunidade que eu vou oferecer, é uma oportunidade paga. Não tem problema nenhum, você vai perder pessoas no meio do caminho, pode ser que essas pessoas não apareçam no vídeo 3, né, no CPL 3, mas é necessário para espantar a gente que às vezes está ali só fazendo volume realmente. E fazer um fechamento antecipando para o próximo vídeo, para a próxima live. Aí a gente vai para o CPL 3, que é quando eu dou uma amostra. Então, eu vou trazer conteúdo também, mas de 30% a 40% eu vou falar sobre o produto, mas que dia que vão abrir as inscrições, tá? Eu posso fazer abertura no CPL 3, como eu posso fazer abertura num outro dia, principalmente se seu produto tiver um ticket muito alto, você pode agendar ainda para 2, 3 dias para frente você fazer o lançamento oficial. Como que é o roteiro desse vídeo? Apresentação, super promessa, recapitulação do que aconteceu nos outros dias, prova social, tipo, muita gente comentou, muita gente mandou mensagem, blá, blá. O conteúdo, não espere que o cliente ele conecte os pontos, eu acho que tem que deixar claro aí qual é a dor, qual que é o sonho que ele tem e quais são as oportunidades de solução que ele tem. E aí fazer a oferta sempre lembrando do elemento da escassez. Então, quando eu vou fazer um lançamento nesse processo, ele tem um prazo de curto, né, para a pessoa fazer a inscrição dela. Então, as inscrições vão só até o dia X, com a justificativa de que é uma turma, né? E daí tem imensas justificativas do porquê que é só naquele período. E aí fazer o fechamento. Ele fala que quando há necessidade, então quando tem muitas dúvidas ainda, como a audiência ainda está perguntando muitas coisas, ele fala para fazer um CPL 3.1, que seria tipo um FAQ, né? Perguntas frequentes. Mas é necessário, dá para fazer nos stories também. Não é uma coisa que precisa acontecer esse CPL 3.1 aí, tá? E aí a gente vai para o vídeo de vendas, que é aquele vídeo que vai aparecer na capa do seu blog de lançamento, lá da sua página de lançamento, para que as pessoas assistam e entendam o que vai ter no curso. E você pode fazer o vídeo de vendas aqui no CPL 3, se você for abrir no mesmo dia, por exemplo. Então, no vídeo de vendas, depois eu vou mandar para vocês junto no o roteirinho do vídeo de vendas, mas é bem parecido com isso aqui que a gente já falou, tá? Normalmente, o pré-lançamento, que é esse processo dos vídeos aqui, ele dura em média 7 dias, tá? Normalmente são esses 3 vídeos, eles podem ser dias seguidos, né? Então, tipo, fazer 3 vídeos seguidos, 3 dias seguidos, ou você pode fazer um vídeo segunda, quarta, sexta, quinta, terça, sábado, sabe? Tipo, ter dias alternados, mas ele dura em média 7 dias. E o lançamento mesmo, então o carrinho aberto, ele fala para fazer no máximo 5 dias, tá? Então, de 1 a 5 dias de carrinho aberto, para realmente ter esse momento de escassez aí, para que a pessoa faça a decisão de compra. E aí, o lançamento é quando a gente abre o carrinho.
E aí, quando a gente abre o carrinho, a gente tem os e-mails de carrinho aberto, né? Então, os e-mails para avisar as pessoas de que elas podem comprar. Então, o e-mail do dia 1, né? Do dia que você abriu as inscrições, é do tipo, abrimos as inscrições, tá lançado. O e-mail do dia 2, né? É prova e prova social, então depoimento, faça como os meus alunos XYZ, olha quantas pessoas já se cadastraram para fazer o curso. Então, é mostrar números, mostrar provas de que está dando certo, digamos assim. O dia 3 é o efeito W. Não necessariamente você precisa ter, mas é quando você insere uma nova situação. Um módulo bônus, uma consultoria específica, alguma coisa, alguma novidade que, faz com que ainda fique mais vantajoso você fazer aquela inscrição. Você não precisa ter o efeito W, tá? Você pode pular o dia 3. Mas se você quiser inserir algo bônus, algo diferente no meio do caminho, você pode inserir aqui. E o dia 4 é o preparando para fechar, então faltam 36 horas, faltam 70 e poucas horas. E aí o dia 5 são 2 e-mails, que é o último dia do carrinho aberto. Um e-mail de manhã, do tipo, fecha hoje, e um e-mail de tipo, última chamada. Se você não vier, acabou, não vai ter mais. E aí você fecha o carrinho. E aí o terceiro momento é o momento da entrega, né? Então eu realmente entregar aquele produto, aquele serviço que eu me propus a fazer, certo? Então, essa é a estrutura, gente, de um lançamento, são essas as fases do lançamento, para vocês terem uma ideia geral do que é e possam também, tipo, conversar com outras pessoas que fazem lançamentos. Então, a gente tem os coprodutores, por exemplo, que eles fazem os anúncios, que eles fazem a página de vendas, que eles te auxiliam nesse processo, que pode ser uma coisa legal. Se você quiser fazer sozinha, você tem um cronograma ali. E lá no nosso mapa de referências tem algumas ferramentas que podem te ajudar aí nos lançamentos. Se você tiver alguma dúvida, me manda lá no WhatsApp, a gente vai conversando, vai ser um prazer conversar contigo sobre isso, tá? E a gente se vê aí nos próximos vídeos na Pela Vida aí, tá bom? Um beijo, gata, e até mais. Tchau, tchau!